Não quer te perder, mas não sabe te amar. Janaína, esse tema ficou bem casos de família. Ó, Janaína maravilhosa já tá aqui com a gente. Ô, Jana, bem-vinda de volta. Senti sua falta semana passada, viu? Eu também, de todo mundo, viu? Jana, eu quis trazer esse assunto porque relacionamento eu acho que é o tema que sempre mais bomba aqui, né? É verdade. Porque todo mundo que se relaciona, às vezes a gente pensa assim, será que só eu vivo isso no meu relacionamento? Todo mundo vive. E eu vi essa publicação sobre esse tema, né, do não sabe te amar, mas não quer te perder. E acontece muitas vezes com muita gente, que geralmente, que eu observo, são casais que estão ali vivendo meio insatisfeitos com aquela relação, mas também não tomam uma decisão, a virada de chave, não fecha o ciclo. Geralmente, o que é que leva a esse tipo de relacionamento do não sabe te amar, mas também não quer te perder, Jana? Primeiro, né, Desirê, a gente precisa entender que a relação, ela gera uma expectativa em ambos os lados, né? Então, as pessoas dizem assim, eu vou namorar ou estou namorando. Aí, a expectativa de fazer dar certo, de fazer funcionar. Quando a expectativa é alcançada, é atingida, porque tem esse período, porque a relação, ela precisa ter um período bom, senão ninguém fica. E aí depois pode ter um desgaste, a pessoa já não está mais com tanta vontade, mas o outro ainda está investindo. Está investindo. Primeiro porque tem várias construções sociais, como a gente estava falando aqui antes, eu e você, Sim, né? Especialmente quando a gente fala de mulher. A mulher, ela pensa assim, mas todo homem é igual. É melhor ficar com esse relacionamento porque eu já conheço. Então não vou ter trabalho. Começar tudo do zero de novo. Tudo de novo. E aí vem um monte de estereótipos que ao longo do tempo ela foi escutando, foi acreditando e aquilo se tornou como verdade para ela. Aí a liga do relacionamento não é mais o amor, pode ser medo, a solidão, medo de ficar sozinha, medo de dar esse passo, de se separar e fica se submetendo àquela relação que não tá boa. A gente fala da mulher, mas isso pode acontecer com o homem também. Pode né? acontecer, Jana, também em situações, por exemplo, né? Você tem lá o seu parceiro, que ele é bem solícito, faz tudo o que você quer, é super gente boa e você pensa, nossa, mas ele tem tudo que eu sempre sonhei, só que não sei, não dá a liga, o casal, né? Em outras partes não funciona e você pensa, eu não vou deixar ele não, porque ele vai fazer isso por outra pessoa, eu quero que ele continue fazendo por mim. Pode acontecer isso também? Pode acontecer. Uma das coisas que mais a gente precisa desse parâmetro é entender qual é a emoção que está juntando o casal, né? Então pode ser que seja a paixão, pode ser que seja o amor, pode ser que seja o carinho, pode ser que seja a questão do companheirismo. E aí a pessoa precisa entender se para ela apenas com isso é suficiente manter a relação. Se ela entender que está tudo bem, que isso para ela é a coisa mais importante, ela consegue manter essa relação. Mas se fica faltando alguma coisa e ela não se desvincula com medo de não encontrar, então ela pode realmente estar ali porque está confortável, porque ela conhece aquela famosa que a gente diz zona de conforto, que é necessário, a gente vive de rotina, é importante, mas quando tá ruim, aí a gente precisa avaliar que tem condições melhores. Você está falando aí em avaliar, como é que a gente consegue de fato entender que tipo, vamos colocar aqui na balança, eu estou na minha zona de conforto, o que é que eu devo observar para entender que de fato eu não estou só indo de acordo com a maré? Boa, adorei a pergunta. Primeiro a gente precisa entender se o casal ainda faz planos juntos, né? A gente vai viajar, a gente vai juntar dinheiro, a gente vai comprar um carro, a gente vai comprar uma casa. Quando esse conjunto, né, ele tá sempre aparecendo. Quando começa a dizer assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero isso para minha vida, aí a gente nota que a relação ela tá desvinculada, que há uma distância. A outra tem um matemático que ele fez uma pesquisa junto com o psicólogo e ele disse que uma relação saudável precisa ter 5 momentos bons para um ruim. Não pode ser. Se for ao contrário, então a gente fica de orelha em pé, né? Diga, tem alguma coisa que não tá funcionando. E a gente precisa, como eu disse, definir a emoção. Isso é a questão emocional. E, por último,
relação, vantagens e desvantagens. O que é que esse meu relacionamento está trazendo de vantagens e desvantagens para mim? Aí isso é puramente racional. Se você entender que tem mais desvantagens, aí você, mesmo que tenha uma emoção muito forte, a liga seja o amor, mas você precisa avaliar se está compensando. Você falou aí um tema legal que é sobre fazer planos juntos. E eu acho que hoje em dia a gente também preza muito por. É preciso ter a individualidade pessoal, de você sair só, de você ter seus planos sozinhos. E talvez a gente possa ficar meio na dúvida. Será que eu estou pensando nos meus planos enquanto pessoa, mas sem abrir mão do casal? Ou eu estou vivendo... Porque tem gente que diz, fulana é besta, só faz tudo se for com o marido. Fulana parece uma pombaiada, que só faz tudo se for com não sei quem. Então, às vezes, a gente confunde, né, sobre essa questão da parceria do casal e de ser só depender do que o outro faz. Como é que a gente avalia também? Que eu conheço gente que diz, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu vou viver minha vida, compro as coisas, né, e o outro não sabe. Coisas nesse sentido. Como é que funciona, Jana? A gente precisa entender que para uma relação funcionar tem que ter reciprocidade. Ponto. Então, precisa ter equilíbrio nisso. Não adianta só um investir ou não adianta só um ceder. Então, precisa ser recíproco. E quando a gente fala, hoje em dia, se fala muito isso, né? Da liberdade. E aí a gente precisa entender que a relação, ela predispõe um desejo de que eu também vou entregar uma parte para o outro. Eu não posso estar numa relação querendo apenas receber. O famoso venha a nós, vosso reino nada, né? Eu preciso entregar uma parte, mas eu também preciso receber daquela relação, porque assim fica uma balança equilibrada. Então, se você também percebe que o teu parceiro ou a tua parceira está pensando só nele, então ele não está numa relação, ele está sendo egoísta com o relacionamento de vocês. Vamos fazer o seguinte, Jana. O pessoal de casa está começando a mandar seus relatos, suas perguntas. Vou ficar esperando a sua no 988933999. Janaína volta no próximo bloco e aí ela vai poder te ajudar. Então, se você tem vivido uma situação como essa, né, Jana? Isso. Aproveita, porque às vezes eu digo assim, quando a gente tá afundada numa situação, a gente não consegue ter muita clareza das coisas. E às vezes nem tá tão fundo assim, tá só aqui, ainda tem jeito, dá para resolver. Então, quando o assunto é relacionamento, eu acho que às vezes a gente tem que ter muito cuidado com o que de fato a gente sente, para não estar ali achando que está super afundado quando dá ainda para resolver, né, Jana? E a gente precisa também lembrar, né, Desirê, que é ímpar cada relação. Então, não traz as tuas frustrações das relações antigas para as novas e avalie o que está acontecendo na tua vida hoje, porque a nossa memória, ela vai ficar querendo fazer links e isso pode ser bem perigoso. Tá, próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto, tá bom? Agora vamos dar um pulinho lá nos estúdios da Jovem Pan João Pessoa.